Fala alpinistas, talvez você não me conheça, o meu nome é Valenstein Júnior, sou especialista em finanças para pequenos negócios. O Diego falou que a principal dúvida dos alunos e seguidores dele é não saber calcular o lucro do negócio. Então por isso eu resolvi preparar uma aula rápida aqui, prática, que inclusive você consegue baixar a ferramenta que eu vou estar disponibilizando nessa aula para fazer os cálculos e apurar o lucro aí do seu e-commerce, aí do seu negócio no Mercado Livre. Então agora vem aqui para a tela comigo, eu separei alguns dados aqui para mostrar o passo a passo de como você vai apurar o lucro do seu negócio. Você pode estar pensando que é algo complexo, que é algo difícil ou que você nem precisa disso. Mas pense o seguinte, quando a gente decide empreender, o principal objetivo é o quê? É a gente lucrar, correto? E para você saber qual que é o lucro do seu negócio, você precisa conhecer um relatório financeiro chamado de DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. A DRE é um relatório que vai seguir o regime da competência, que é um assunto que a gente pode deixar para um outro momento, tá? E se você tem interesse em saber o que é o regime de competência e qual a diferença dele para o regime de caixa, deixa o seu comentário aqui embaixo, porque aí o Diego vai ver que vocês gostaram desse assunto e vai me convidar para as novas aulas de outros temas relacionados a finanças empresariais. Mas voltando aqui para o tema, a DRE é um relatório que vai seguir o regime da competência, que vai registrar uma venda ou um custo quando ele acontece. Não vai levar em consideração se a gente recebeu do nosso cliente, se a gente parcelou para o nosso cliente, ou se a gente já pagou o fornecedor, ou se também vai pagar parcelado. Basicamente, se eu estou comprando hoje, então hoje, por exemplo, é dia 21/8/2023. Se eu comprei a mercadoria hoje, na DRE vai ser registrado hoje esse custo da mercadoria com o fornecedor, e se eu estou vendendo hoje, dia 21/8/2023, essa venda é registrada nesse momento no valor integral. Lembrando, independentemente se já recebi do cliente ou da plataforma do Mercado Livre, independente de parcelamento, isso tanto para recebimento quanto também para pagamento, ok? E a DRE ela vai seguir essa estrutura que vocês estão vendo aí na tela. Começa com a receita bruta, que nada mais é do que também o popularmente conhecido faturamento, né? Que a gente vai pegar o preço de venda dos nossos produtos, nesse caso eu trouxe dois como exemplo, é a máquina Dragão e o controle de PS4, então a gente tem o volume de vendas aqui de cada um desses produtos, o custo do fornecedor e o preço que a gente está vendendo. E aí, pessoal, se esses números estiverem errados, vocês brigam lá com o Diego, tá? Ele que me passou essa premissa aqui, tá bom? Então, a receita bruta, vocês concordam que é o preço que eu tô vendendo, né, para chegar no faturamento. Então, no caso aqui da máquina Dragão, são os R$ 49,90 multiplicado pelo volume de vendas, que nesse caso são 1.000 unidades que essa empresa está vendendo. E aí, isso é da máquina Dragão, só que essa empresa vende dois produtos. Então, o faturamento dela vai ser essa premissa da máquina Dragão, mais as vendas do controle de PS4. Então, isso é a receita bruta, eu já vou fazer na planilha, mostrando passo a passo para vocês entenderem esse racional. Depois da receita bruta ou faturamento, nós tiramos, então vocês vão ver aqui na planilha, ó, que tem o sinal de menos, e a gente vai tirar todas as deduções de vendas de uma venda. Ah, Valenstein, o que são deduções de vendas? São todos aqueles gastos que eles estão diretamente ligados na venda do produto. Então, a tarifa do Mercado Livre, a taxa do Mercado Livre, os impostos, as devoluções, tudo isso são gastos que a gente está tendo vinculados às nossas vendas. Aqui nós temos uma tabela de premissa, né? A taxa do Mercado Livre será, nesse exemplo, 12%. A tarifa será de R$ 6,00. Os impostos de 4% e as devoluções uma média de 5% ali sobre o volume vendido, né? Sobre o faturamento bruto ou a receita bruta, ok? Então, quando nós fizermos a receita bruta, que é o faturamento, menos as deduções das vendas, nós chegamos na receita líquida do negócio, que basicamente é a receita que fica, né, com você, com a sua empresa. Por quê? O imposto é do governo, as tarifas, as taxas é do Mercado Livre, então a receita líquida é o que de fato vai para sua empresa. Depois da receita líquida, a gente vai tirar o CMV. O que é o CMV? É o custo da mercadoria vendida. Basicamente, são esses valores aqui. Então, para eu adquirir cada máquina Dragão, eu preciso ir lá, pagar R$ 15,00 pela máquina, eu adquiro e vendo por R$ 49,90. Controle de PS4, eu vou lá no fornecedor, compro a R$ 32,00 e revendo por R$ 79,90. Então, esse é o custo da mercadoria vendida. Quando eu faço a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida, chegamos num dos principais indicadores de um negócio, que é a margem de contribuição, que é o valor que está sobrando, né, da venda que você fez depois de pagar impostos, taxas, tira as devoluções, tira o custo desse produto, e é o valor que está sobrando e vai contribuir para pagar os custos fixos do seu negócio e gerar o lucro. Se você não sabe a diferença entre um custo fixo e um custo variável, reitero, deixa o comentário aqui nesse vídeo pedindo pro Diego, fala: Diegão, traz o Valenstein para um vídeo ensinando a diferença
entre custo fixo e custo variável, que eu vou te ensinar a diferença entre esses dois conceitos e você vai ver como é importante entender essas diferenças, combinado? Então, pessoal, quando eu cheguei na margem de contribuição e já sei o valor que sobra e vai contribuir para pagar os custos fixos e gerar o lucro do negócio, eu preciso trazer os custos fixos. Nesse exemplo, serão, né, os gastos com pessoal, gastos com ocupação. O que é ocupação? Aluguel, IPTU, condomínio e gastos com serviços terceiros. De repente você tem um contador ou um designer que faz as artes do produto. São serviços terceirizados só para facilitar a didática do exercício. E aí a gente vai chegar finalmente no resultado operacional. Se esse resultado ele é positivo, significa lucro. Se esse resultado é negativo, significa prejuízo. Então, com as informações que nós temos aqui nessa planilha, vamos fazer os cálculos e ver qual que é o lucro desse negócio. Então vem aqui comigo, ó. A gente vai começar então pela receita bruta. Como a gente viu, a estrutura da DRE, ela é dedutiva. Então a gente parte do faturamento bruto, vai tirando gastos variáveis, gastos fixos e chega no resultado que aquele negócio tá gerando. Lembrando, DRE a gente faz pela competência, então independe se eu recebi, se eu paguei e se eu parcelei. Por quê? Existe uma grande diferença entre o que é lucro e o que é geração de caixa. Vamos começar apurando aqui a receita bruta ou faturamento bruto. Lembra que eu disse que a receita bruta ela vai ser o seguinte: vou dar um igual, que é um comando aqui no Excel, que quando eu coloco igual, ele permite que eu faça contas, que eu traga fórmulas, né? Então eu vou dar um igual, e aí lembra que eu disse para vocês que a receita bruta vai ser o volume vendido multiplicado pelo preço de venda. Então, ó, vai ser a célula C4, que é o volume de vendas da máquina da Dragão, multiplicado pelo preço de venda dessa máquina Dragão. E aí eu vou precisar somar, né, com o quê? Com o volume de vendas do controle de PS4, que também vai multiplicar com o preço de venda aqui do controle de PS4. Então, quando eu dou um Enter, a gente chega no valor de R$ 81.860. Então, esse faturamento da empresa vendendo 1.000 unidades da máquina Dragão e 400 do controle de PS4 aos seus respectivos preços de vendas, darão um faturamento, uma receita bruta de R$ 81.860. Agora, a gente precisa apurar as deduções de vendas. Então, a gente tem essa tabelinha aqui do lado, né, onde a gente consegue ver algumas premissas que a gente vai precisar considerar na nossa planilha. A tarifa do Mercado Livre, o Diego disse que são R$6, né? E eu reitero, se não for esse valor, vai lá brigar com ele, não comigo, hein? Brincadeiras à parte, pessoal, o que a gente vai precisar fazer? Se a cada venda eu tenho uma tarifa de R$6, eu preciso pegar o volume de vendas. Então eu vou pegar aqui, ó, esse volume de vendas de 1.000 mais 400, né? E aí a gente tem uma regrinha lá na matemática que a multiplicação ela vem antes da adição. Então eu vou ter que colocar entre parênteses aqui para o Excel fazer a prioridade desse cálculo primeiro. Então ele está somando os 1.000 com os 400 e dá os 1.400 de volume vendido e vou multiplicar pelos R$6 de tarifa do Mercado Livre. Dessa forma, chego num valor de R$ 8.400 que eu vou ter que pagar de tarifa para o Mercado Livre, ok? Agora vamos calcular a taxa do Mercado Livre. A taxa não é sobre o volume vendido, mas sim sobre o faturamento bruto ou sobre a receita bruta. Então eu dou um igual novamente, pego aqui o faturamento bruto, a receita bruta, é a mesma coisa, e vou multiplicar pelos 12% aqui da taxa de Mercado Livre, tá? Quando eu faço essa conta, ele já vai me trazer aqui o valor total da taxa de Mercado Livre, que nesse caso é de R$ 9.823,20. Os impostos vai seguir a mesma lógica da taxa do Mercado Livre. O que vai mudar é que ao invés de 12%, serão 4%. Então eu dou um igual também, pego aqui a receita bruta ou faturamento bruto e multiplico pelos 4% de impostos, ok? Legal, deixa eu até configurar aqui essa devoluções, pronto, tá certinho. Agora eu já calculei a tarifa, a taxa do Mercado Livre e os impostos. Preciso calcular as devoluções, que vai seguir a mesma lógica dos impostos e também da taxa do Mercado Livre. Ou seja, eu pego, dou um igual, seleciono aqui a receita bruta e multiplico pelas devoluções, né? Então, de devoluções tem uma média de 5%, equivalente a R$ 4.093. Nesse momento, eu já tenho todas as deduções de vendas, eu preciso somá-las. Então, eu vou dar um igual, vou selecionar aqui tarifa do Mercado Livre, vou colocar mais taxa do Mercado Livre, vou colocar mais impostos, mais e devoluções e vou dar um Enter. E aí, agora eu tenho o valor total aqui, ó, vou destacar para vocês em vermelho,
de deduções das vendas, ou seja, dos R$ 81.860, R$ 25.590,60 já tá ficando com outras empresas ou outros órgãos, né, no caso de governo. Ou seja, só o Mercado Livre, ó, ele já tá levando aqui R$ 18.223,20 pelas tarifas e taxas. O governo tá levando uma fatia de R$ 3.274,40 e de devoluções de clientes são os R$ 4.093. Ok, agora eu quero calcular o quanto desse faturamento tá vindo para a empresa. O que eu vou fazer? Vou dar um igual, vou selecionar a receita bruta, o faturamento bruto e vou dar um menos nas deduções de vendas, né? Conforme aqui a fórmula. Dou um enter e olha que interessante. Dos R$ 81.860 que eu vendi lá no Mercado Livre, apenas R$ 56.269,40 tá vindo para minha empresa. É muito importante a gente saber a diferença da nossa receita líquida ou do faturamento líquido para a nossa receita bruta ou faturamento bruto, porque tem muito empresário, muita empresária, e vocês podem se enquadrar nisso, que acham que a receita que está sendo gerada lá no Mercado Livre é toda da empresa e acaba esquecendo dos impostos, das tarifas, das taxas. Então é muito importante saber essa diferença do bruto para o líquido, ok? Agora a gente precisa calcular o custo das mercadorias que nós vendemos, que são aquelas que a gente adquiriu junto ao fornecedor. Vai seguir um racional muito parecido do faturamento. A diferença é que eu não vou usar o preço de venda como a referência, eu vou usar o custo com o fornecedor. Então basicamente eu venho aqui na linha de CMV, dou um igual, seleciono o volume vendido aqui da máquina Dragão e multiplico esse volume pelo custo do fornecedor. Como aqui é multiplicação, o Excel já vai fazer essa conta primeiro, eu não preciso colocar entre parênteses. Vou dar um mais e aí agora eu vou pegar aqui o volume vendido do controle de PS4 e vou multiplicar pelo custo de fornecedor desse controle e vou dar um enter. Então olha que interessante, o custo das mercadorias que eu estou vendendo é de R$ 27.800. Então agora eu já consigo calcular a margem de contribuição, que nada mais é do que igual a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida. Isso significa, pessoal, que nesse negócio hipotético que a gente está trabalhando, tá sobrando para essa empresa arcar com os custos fixos do negócio e também gerar lucro o valor de R$ 28.469,40. Isso daqui muita gente acaba confundindo e deve ser normal você já ter ouvido alguém falar assim: ah, eu tenho 100% de margem, mas isso é impossível. Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, colocar igual, eu pegar o valor que eu apurei de margem de contribuição e dividir pela receita bruta do negócio e dar um enter, vejam que de 100% que eu vendo lá no Mercado Livre, apenas 34,78% eu tô gerando de margem que vai contribuir para pagar custos fixos e gerar o resultado do negócio. Vamos supor que os custos fixos desse negócio sejam dessa tabelinha aqui, que totaliza R$ 10.700. Então, ó, os gastos com o pessoal é de R$ 8.000, então tá aqui, ó, R$ 8.000. Os gastos com ocupação é no valor de R$ 1.200, aluguel, IPTU, condomínio. Gastos com o pessoal pode ser o seu prolabore, algum funcionário que você tenha, ok? E gastos com serviços terceiros, designer, contabilidade, enfim, qualquer empresa terceirizada que presta serviço para você aí, o valor de R$ 1.500. Quando a gente soma, então eu venho aqui, dou um igual, somo esses 8.000 com esses 1.200 com esses 1.500. A gente chega num valor total de 10.700, que é exatamente o que a gente tinha aqui na nossa tabelinha. Vou até destacar para vocês, ó. Então na nossa tabelinha a gente tinha R$10.700, é o mesmo que a gente tem aqui agora apurado na nossa DRE. E agora eu consigo calcular o resultado desse negócio, se ele tá dando lucro ou se ele tá dando prejuízo. Vamos ver qual que é o resultado? Aqui eu vou dar um igual, vou pegar a margem de contribuição e vou dar um menos nos custos fixos. Quando eu dou um enter, olha que interessante, dos R$81.860 que eu faturei no Mercado Livre, faturamento bruto, receita bruta, tá ficando no meu negócio como lucro, porque é maior do que zero, positivo, um lucro de R$17.769,40. Se eu quiser saber a lucratividade percentual, eu vou fazer a mesma conta que eu fiz aqui na margem de contribuição. Eu venho aqui do lado, ó, dou um igual, seleciono o resultado e divido aqui pela receita bruta. Então a lucratividade desse negócio é de 21,71%. Vejam que é impossível um negócio ter 100%, 200%, 300%,
300, 400% de lucro. Nem se ele receber doada a mercadoria, ele não consegue ter lucros maiores ou iguais a 100%, ok? Então, pessoal, o Diego disse que vocês possuem, né, a dificuldade de apurar o lucro. O que eu vou estar fazendo? Igual eu disse no começo desse vídeo, essa planilha de exemplo eu vou estar deixando disponibilizada para vocês. Basta você entrar no link que está abaixo aqui na descrição, você faz o download dessa planilha, treina aí no seu negócio e qualquer dúvida eu vou estar deixando as minhas redes sociais aparecendo aqui embaixo. Vocês podem perguntar, será o maior prazer tirar suas dúvidas. Eu sei que a primeiro momento, quem nunca teve contato com uma DRE parece complexo, mas depois que você vai vendo as contas, mexendo aqui no Excel, você começa a ver que tudo é muito lógico e faz muito sentido e que não é nenhum bicho de 7 cabeças. E você seguindo essa estrutura que eu mostrei para vocês, você de fato consegue apurar o resultado que o seu negócio está gerando. Então, se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos sobre finanças, deixa o seu comentário, se inscreve no canal e enche o saco do Diego principalmente aqui nos comentários falando, traz mais o Wallenstein para mais conteúdo de finanças, tá bom? Eu espero ter contribuído com a sua jornada empreendedora aí no e-commerce, aí no Mercado Livre, e eu te vejo numa próxima oportunidade. Um grande abraço.